Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a presença da professora Laura, que vai apresentar essa palestra de hoje, a Pesquisa em Foco. Tá? É um ciclo de palestras que se inicia hoje, com a finalidade de divulgar a pesquisa realizada em nossa universidade, atrair estudantes para trabalhar nos grupos de pesquisa, desses grupos de pesquisa que vêm desempenhando essas atividades aqui na universidade, e também criar espaços, né, para poder se discutir ciência. Tá? Então, Pesquisa em Foco tem a honra de começar com a sua primeira palestra, convidando a professora Laura Évila, que é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Cariri, no campus Brejo Santo. Tá? E ela vai falar hoje para nós a respeito do desenvolvimento e eficácia, né, de um complexo através da inclusão desse óleo essencial para o tratamento da dor. Professora, muito obrigado pela presença, nós gostaríamos de agradecer demais e dizer que a senhora tem 50 minutos para fazer sua exposição e mais 10 minutos para perguntas. Os internautas que estão nos assistindo e nos ouvindo também poderão fazer essas perguntas, ok? Ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da PRPI para estar participando e para estar divulgando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho das ciências, né? E aí, eu sei que muitos de vocês aqui são de áreas diversas, né? A maioria não trabalha ou não tem conhecimento, nunca buscou informações um pouco sobre essa pesquisa, mas eu sei que muitos aqui são da área da química, biologia, física. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício de, ao longo da minha apresentação, buscar como a pesquisa de vocês poderia estar alinhada um pouco ao trabalho que a gente faz, né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formada pela URCA, né, Universidade Regional do Cariri, em Ciências Biológicas. Terminei o meu mestrado também na instituição, mestrado em Bioprospecção Molecular. E desde a iniciação científica eu trabalhei com plantas medicinais, com avaliação da eficácia terapêutica dessas plantas. E aí, durante o meu mestrado, eu trabalhei especificamente com essa planta, que ela é conhecida popularmente como candeeiro, e cientificamente é chamada de Vanillosmopsis arborea. Esse vegetal eu estudei, acho que durante 7 anos. Agora, finalizando o doutorado, eu estou trabalhando com essa planta há 7 anos, mas eu já busquei trabalhar com essa planta porque minha orientadora já trabalhava com ela também há mais de 10 anos. Então, é uma pesquisa pré-clínica, mas é uma pesquisa já bem consolidada, já validada cientificamente, já temos alguns artigos publicados. E aí, falando um pouquinho da história, durante o mestrado, nós buscamos avaliar se essa planta ela agia na dor, ela reduzia a dor. Em farmacologia a gente chama antinociceptiva. Então, nocicepção está associada à dor. Então, essa planta, se ela tinha ação antinociceptiva. E aí, durante o doutorado, como meu doutorado é em biotecnologia, nós buscamos a elaboração de um bioproduto, porque o foco da biotecnologia é uma patente. Então, a partir dos resultados que nós tínhamos, nós pensamos na ideia de desenvolver, e aí vem o tema, desenvolvimento e eficácia pré-clínica de um complexo de inclusão contendo o óleo essencial de Vanillosmopsis arborea para o tratamento da dor. Essa pesquisa, gente, não é uma pesquisa só de uma instituição, né? Vocês vão ver que nós temos muitos parceiros e aí muitas áreas envolvidas, a química, a física, a bioquímica, e aí enfatizar isso, né? A participação da Universidade Regional do Cariri, da Unifor, da Federal do Sergipe e da Federal do Maranhão, e aí eu vou apresentar alguns dados e citar essas instituições parceiras. Pode passar, Tiago. Tu passa 1 e o 2. Uhum. Bom, ao longo da apresentação, da palestra, vocês podem anotar algumas dúvidas, algum esclarecimento que vocês queiram, que não ficou claro na apresentação. Eu vou procurar ser o mais didático possível, levando em conta que aqui não tem áreas específicas ao que será apresentado.
Então, contextualizando o nosso tema, os óleos essenciais. Por que trabalhar com óleo essencial? Então, alguns de vocês podem já ter trabalhado, já ter contato com isso, outros não, certo? Primeiro, vamos focar no óleo essencial que eu trabalho, né, da planta Vanillosmopsis arborea, que é rica em um sesquiterpeno. Então, a maioria dos óleos essenciais contém terpenos, né, como substância principal. E o sesquiterpeno que está contido no óleo essencial do candeeiro é o alfa-bisabolol. Então, já existem atividades farmacológicas descritas para o alfa-bisabolol, né? E aí, toda e qualquer atividade biológica que o candeeiro apresenta, geralmente a gente atribui ao alfa-bisabolol, porque é o que está presente em teores elevados no óleo essencial desse vegetal. No entanto, quem trabalha com óleo essencial, quem está me assistindo agora, que provavelmente trabalha com isso, sabe que a gente sofre um pouco, porque os óleos estão sujeitos a sofrer perda de sua eficácia devido às propriedades fisicoquímicas. Então, os óleos essenciais, eles volatilizam, oxidam muito facilmente, tem a questão da fotossensibilidade. Então, tudo bem, durante o mestrado a gente descobriu uma coisa ímpar para o Vanillosmopsis arborea. Mas o que fazer no doutorado, visto que nós tínhamos essa problemática, né, das propriedades fisicoquímicas? Antes de falar o que nós pensamos para solucionar, pode passar, Tiago? Focar um pouquinho no nosso objeto de estudo, que é a dor ou nocepção, certo? Então, a dor, segundo a Organização Internacional para o Estudo da Dor, ela é caracterizada como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável, que muitas vezes pode ou não estar associada a uma lesão. Então, no caso, pode ou não, como assim? Então, tem indivíduos que amputam os membros, por exemplo, e continuam sentindo dor, né? Não está associada a uma lesão, né? Essa dor é a chamada dor psicológica. Mas quando a dor está associada a uma lesão, a gente tem 3 tipos, né? Que é a dor neuropática, neurogênica e noceptiva. Quando a dor noceptiva é aquela que ativa terminações nervosas livres na periferia do corpo. Então, é uma dor geralmente aguda, que está associada diretamente a essas terminações nervosas. As outras, neuropática e neurogênica, estão associadas à disfunção ou morte de um nervo. Nós trabalhamos com a dor noceptiva, que está relacionada à ativação direta desses noceptores, certo? Então, ainda a dor ela pode se diferenciar em aguda ou crônica. Então, a aguda a gente sabe que é importante porque ela é sinal de alerta. Então, a primeira coisa que surge, que nos leva a procurar uma melhora, um remédio, uma medicação, é a dor aguda. Então, ela é importante porque ela vai dizer tem alguma coisa estranha no seu organismo, tem algum problema. No entanto, a outra é a crônica, e essa leva à incapacidade. Então, essa traz prejuízo para o organismo. Agora, vocês podem me perguntar, sim, mas como é que você trabalha dor em animais? Porque, como eu disse, a pesquisa é pré-clínica. Então, nós trabalhamos com animais de experimentação, camundongos, e realmente eles não têm como exibir para mim que estão sentindo dor. Não vão dizer, olha, pesquisador, eu estou sentindo dor aqui, aqui, aqui. Mas eles vão exibir uma resposta que a gente chama de resposta noceptiva. Ou seja, eles vão apresentar parâmetros comportamentais noceptivos que vão me dizer que aquele comportamento daquele animal não está normal, então ele está sentindo dor, certo? Nesse sentido, é que as nossas pesquisas farmacológicas ou etnofarmacológicas se destacam, porque é na flora ou na vegetação, nas plantas, que a gente pode encontrar alternativas, até então desconhecidas, para minimizar essa dor, né? Pode passar. Bom, e aí, a planta que nós trabalhamos, ela pertence à família Asteraceae, né? No Brasil, existem 7 espécies nativas para esse gênero, certo? Sendo que, como vocês podem ver na imagem, vale destacar também a nossa biodiversidade local. Então, nós temos aqui nossa Chapada do Araripe, né, conhecida mundialmente pela sua riqueza em biodiversidade. E
é como eu sempre falo para os meus alunos, pode existir potenciais biológicos na chapada que a gente nunca vai descobrir e que tem a cura para inúmeras patologias, né? Então, essa planta já é conhecida popularmente, então a população, o senso comum ou conhecimento empírico utiliza ela para determinadas afecções. E aí, toda a nossa pesquisa inicia lá no conhecimento empírico, no conhecimento popular. Então, a gente vai buscar na população aquele conhecimento e traz para o laboratório. Como vocês podem ver na imagem, eu fiz questão de trazer essa foto, que é uma das primeiras fotos que eu tirei durante a minha pesquisa, ao longo da minha pesquisa, que é a da dissertação, que mostra, esse corte não foi eu que fiz, tá, gente? Então, mostra o quanto essa planta, ela é buscada pela população, porque ela facilmente queima. Então, a madeira de boa qualidade, que facilmente queima. E essa queima fácil é justamente devido à presença do alfa-bisabolol no óleo essencial do seu caule, certo? Então, principalmente agora, a gente está se aproximando de épocas de São João e São Pedro. Se vocês forem fazer uma pesquisa na Chapada, vocês vão ver que essa é uma das principais plantas que, infelizmente, a população busca, ou então empresas, indústrias pegam de forma indiscriminada, sem autorização, e aí, infelizmente, essa planta está sofrendo o risco de extinção, né? Eu tinha que ressaltar isso. Bom, aí como vocês podem ver, ela é uma arvoreta que pode chegar até 4 metros de altura e o óleo é extraído a partir do caule do candinheiro, né? Se vocês tiverem um dia contato com essa planta, vocês vão ver que o caule dela tem um cheiro muito forte, né? Justamente pela presença desse alfa-bisabolol. Bom, em relação às atividades já comprovadas, primeiro falar do alfa-bisabolol, né? Que todos os artigos posteriores ao meu relatam a presença de mais de 70% de alfa-bisabolol no óleo do candinheiro. Os nossos achados, eles indicam que o óleo que nós trabalhamos, ele tem até 98% de alfa-bisabolol. Então, praticamente puro, o óleo essencial do caule é esse composto. Para vocês terem uma noção, o PDTEC 2008 diz que esse óleo pode ser uma alternativa ao óleo de camomila, ou seja, a camomila também é rica em alfa-bisabolol, portanto, o nosso óleo pode ser uma alternativa. E que também dá indícios para a gente buscar algumas atividades farmacológicas, levando em conta que o candinheiro pode ser comparado à camomila, né? O candinheiro Vanillus mobs arborea. Aqui eu trouxe só alguns dados, né? Porque eu sabia que tinha gente da química. Tem como sinonímia o levomenol, né, o alfa-bisabolol, aqui a questão do peso molecular, fórmula molecular, aqui na imagem está a estrutura química dele, e o número K de registro, que aí é o número associado a toda substância sintética, que está aqui, certo? E em relação às atividades farmacológicas, gente, já temos inúmeras atividades comprobatórias para o alfa-bisabolol. E aí eu destaquei algumas, porque eu trabalho com farmacologia, destaquei só as principais na minha área, né? Antibacteriana, antifúngica, antioxidante, antileishmania, gastroproteção, alelopática, anti-inflamatória, antinociceptiva, dor e atividade sobre o músculo liso. Em destaque, essa penúltima aqui, antinociceptiva, que foi o que deu indícios para a nossa busca para o óleo essencial do candinheiro. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho publicado pelo nosso grupo de pesquisa, numa dissertação anterior à minha, e aí deu um pontapé inicial para todos os nossos achados, certo? Em relação ao óleo essencial, eu destaquei também, principalmente, as atividades que se correlacionam ao óleo. Se vocês pegarem os artigos, esses artigos aqui, todos vão dizer que provavelmente o óleo está atuando desta forma pela presença do alfa-bisabolol, certo? Então, temos anti-inflamatória, gastroprotetora também, antinociceptiva, moduladora, larvicida, antimalárica, antioxidante, antimicrobiana, atividade sobre o sistema nervoso central. Em 2004, nós publicamos os primeiros resultados da dissertação, que foi uma atividade na dor corneal, que até então não havia sido comprovado que o óleo agia na dor tópica, né? Até então, os dados eram sobre a atividade sistêmica. E aí, em 2004, a gente publicou esse artigo na dor tópica.
corneal. Bom, e aí, Tiago me pediu para contextualizar, já que era áreas diversas, um pouco sobre os óleos essenciais em si, né? Então, o óleo essencial não é toda planta que produz, ele é fruto do metabolismo celular secundário da planta e ele é produzido por um mecanismo de defesa da planta, então serve para afastar predadores, serve para a defesa maior da planta, serve para maior ativação do metabolismo celular primário, enfim. E a gente, usufruindo desse metabolismo celular secundário, pode buscar alternativas a diversas afecções ou problemas, né? Então, utilizar isso na terapêutica. De maneira geral, são substâncias, misturas complexas, voláteis, como eu falei, lipofílicas, que são encontradas geralmente na forma líquida. Bom, mas tem aquele porém de trabalhar com os óleos essenciais, porque eles podem sofrer efeito das características fisicoquímicas. Então, baixa solubilidade e fotossensibilidade seria um problema para quem trabalha, porque nem sempre a gente tem 100% da potencialidade daquele óleo. Então, quanto que a gente tem de atuação desse componente? Né? Por exemplo, do alfa-bisabolol. Então, eram porquês que nos limitavam a partir para uma pesquisa maior, né? Que foi o que a gente viu no doutorado. Então, qual a solução? Então, nós pensamos nos complexos de inclusão. Né? O que são complexos de inclusão? Né? São componentes que são usados na indústria farmacêutica para melhorar a biodisponibilidade de alguns produtos, né? Aumentar a solubilidade, proteger o fármaco, reduzir a degradação e aumentar, no nosso caso, era isso que a gente queria ver, será que complexando o nosso óleo essencial, com biopolímero, a gente poderia aumentar a atividade farmacológica desse óleo ou não? Então, aqui nessa imagem, vocês vão entender bem direitinho como é que funcionam os complexos de inclusão. Vamos imaginar que ele seja um copo, certo? Onde a cavidade externa, a parte externa, ela é hidrofóbica e a parte interna é hidrofílica. Então, em contato, por exemplo, com um óleo essencial, devido a forças intermoleculares, vai fazer com que essa molécula do óleo ela seja empurrada para dentro da cavidade interna dos complexos. Isso vai aumentar a biodisponibilidade dessas substâncias, né, porque eles vão estar protegidos aqui dentro da cavidade, vai aumentar o tempo de meia-vida, né, já que são substâncias que rapidamente elas oxidam. Isso nós traçamos como hipótese. Será que? Então, a partir disso, então, vamos pensar com que complexar o nosso óleo, né? E aí nós chegamos às ciclodextrinas. Né? Ciclodextrinas são complexos de inclusão, que são obtidos a partir da biodegradação do amido. Existem 3 ciclodextrinas naturais, que é a alfa, a beta e a gama. No entanto, vocês podem encontrar outras ciclodextrinas modificadas sinteticamente, mas nós trabalhamos com a natural. Nós utilizamos a beta-ciclodextrina porque, dentre as 3, ela é a mais estável. E aí a estabilidade dessa molécula é medida por uma constante, onde a maior constante é a que melhor complexa, ou que complexa mais facilmente, ou que complexa com o maior número de moléculas. Então, nós priorizamos por utilizar a beta-ciclodextrina, certo? Bom, a partir de todo esse contexto que eu falei, de óleo essencial, de dor e de Vanillosoma obs arborea, todo esse trabalho que nós realizamos durante 4 anos é justificado, e eu destaquei algumas justificativas importantes. A primeira dela é pela expansão do uso terapêutico dos óleos essenciais. Então, cada vez mais óleos essenciais eles estão sendo destaque, né, principalmente na área de farmacologia, porque eles podem apresentar atividades biológicas até então desconhecidas, que podem trazer a cura de algumas patologias, né? Segundo, não menos importante, a nossa riqueza local, né, evidenciada pela biodiversidade da Chapada. Então, como eu falei, apenas 5% da biodiversidade da Chapada é conhecida. Então, tanto em termos vegetais quanto animais, né? Vários estudos já comprovam a atividade biológica para o óleo.
Sim, mas por que trabalhar com ele de novo, né? A gente sabe que uma droga, para ser lançada no mercado, ela passa mais de 20 anos, né? Sendo estudadas em vivo, in vitro, aí vai para umas pesquisas clínicas, fase 1, fase 2, enfim. Então, apesar da gente já ter inúmeros indícios de atividades para esse óleo, a gente sabia que carecia de mais pesquisas. E essa era uma pesquisa que o foco era no bioproduto do óleo, né? Então, o foco principal era na possível, futuramente, lançar esse fármaco no mercado, né, como bioproduto. E, por último, os complexos de inclusão eles estão se destacando também na indústria farmacêutica como novas substâncias a serem usadas na terapêutica. Então, aliar óleos essenciais e complexos de inclusão, talvez, né, a gente poderia ter uma atividade potencializada dos resultados que a gente já tinha. Então, o objetivo geral desse trabalho foi desenvolver e caracterizar a fisicoquímica dos complexos de inclusão contendo óleo essencial em beta-ciclodestrina e comparação do perfil farmacológico do óleo puro e complexado. Então, todos os testes que a gente fez com o complexo, que era beta-ciclodestrina mais óleo, nós fizemos com o óleo puro, para comparar. Alguns objetivos específicos: avaliar o potencial antinociceptivo de ambos, né? Avaliar a capacidade de incorporação, que era justamente a formação ou não de complexo, né? Tinha essa possibilidade de não complexar. Obter uma formulação do óleo otimizada, e aí chamar isso de bioproduto. Testar a atividade tópica. Testar o óleo na dor não inflamatória e inflamatória, que aí a gente ia ter dois direcionamentos diferentes. Por fim, validar o mecanismo de ação via DOC molecular e avaliar o perfil do complexo na proteína FOS a nível cerebral. Então, foi um trabalho bastante complexo, por isso que eu citei várias instituições parceiras, não dá para a gente fazer isso só em uma instituição. Então, é um trabalho de muitas mãos, né? E a metodologia é bem exaustiva, mas eu vou citar apenas, né, para vocês, para ficar mais didático, até para quem tem curiosidade nessa área entender como é o processo. Então, a princípio, para se trabalhar com material vegetal, principalmente um material que vem da Chapada, que é um local de proteção ambiental, a gente precisa de autorização. Então, o primeiro passo é solicitar essa autorização. Então, nós temos autorização para trabalhar, até porque o vegetal que a gente trabalha é o caule. Então, a gente tem que saber coletar, como coletar para trabalhar com isso. E a gente tem um número, além da autorização do IBAMA para coleta em áreas da Chapada, que aqui venceu em 2006, eu estou esperando a nova autorização agora. Esse material também foi depositado no herbário na URCA, né? A partir de um processo de herborização que é feito. Cada pesquisador, então, esse número de tombo que tem lá no herbário pertence a mim quando eu iniciar a pesquisa com esse material. Bom, em seguida, depois de autorizado, a gente vai obter o óleo essencial, que é feito em cromatografia, que é feito em hidrodestilação simples, e depois passa para análise em cromatografia gasosa. A obtenção do óleo é muito simples. Então, o material é triturado, pesado, imerso em água destilada e passa num processo de hidrodestilação simples, num aparelho tipo Clevenger modificado, e é uma hidrodestilação a vácuo, certo? Então, o óleo é tratado para a retirada da água e é feito o cálculo do rendimento aqui, como tem nessa amostra, nessa figura. Em seguida, esse material ele é levado para análise. Passa mais um e depois volta, por favor. Pronto. Então, em seguida, após extração, esse material é levado para análise. A análise do óleo é feita em cromatografia gasosa, que me diz exatamente o quanto de alfa-bisabolol ou de outros compostos eu tenho naquele óleo. Aí tu volta. Pronto. Bom, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo é a obtenção de autorização para uso de animais de experimentação. Então, nós trabalhamos com camundongos e ratos também, que a gente fez uns testes mais específicos. E esses testes eles só iniciam após autorização. Então, nós enviamos o projeto para um comitê de ética específico
e após a autorização nós começamos os nossos testes. Alguns testes foram feitos na Universidade Regional do Cariri e outros na Universidade de Fortaleza, né, na Unifol. Bom, e aí vem a parte da formação dos complexos de inclusão. Então, eu não ia utilizar o óleo puro, eu ia complexá-lo e comparar aos dados que eu já tinha para o óleo puro, certo? Essa preparação dos complexos toda foi feita em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, que já trabalha com isso, né, há muito tempo, e aí foi feito lá. É muito simples, porém a análise é que é mais complexa, né? A análise que me diz se houve ou não complexo de inclusão. Porque geralmente algumas substâncias elas não formam complexo, certo? Então o processo é bem simples. O óleo ele foi adicionado à beta-ciclodextrina, numa proporção de 1:1. E aí eu tenho a formação de 3 produtos. O primeiro é chamado mistura física, o segundo malaxagem e o terceiro coevaporação. Qual a diferença entre os 3? É apenas o processo pelos quais eles passam. Então, a mistura física é apenas a estocagem, a mistura dos 2 produtos e é tipo meu controle positivo, que me diz se houve ou não formação de complexo nos outros. O outro, a malaxagem, a diferença é que passa por um processo de secagem e essa secagem que estimula a formação do complexo, né? E o terceiro, a coevaporação, passa por uma agitação de 36 horas, que também o processo estimula a formação do complexo. Aquela imagenzinha que eu mostrei, então, a entrada do óleo para dentro da cavidade da ciclodextrina. Bom, em seguida, esses produtos eles passaram por uma caracterização fisicoquímica, também foi feito tudo na Federal de Sergipe. Então, nós fizemos o teste de análise térmica por dois processos, a calorimetria exploratória diferencial e a termogravimetria. Foi feito também a espectroscopia na região do infravermelho, difração de raio-x e MEV, microscopia eletrônica de varredura. Todos esses testes funcionavam para quê? Para dar início aos nossos testes biológicos. Isso aqui é que ia me garantir que eu tive formação de complexo ou não, certo? Se eu não tiver, eu já ia parar por aí. Mas me mostrou esses dados que eu tive formação de complexo. Bom, as atividades biológicas, para quem trabalha com farmacologia pré-clínica, esses testes aqui são testes padrões que avaliam a dor. Então, eu vou explicar apenas por cima, porque senão vai ficar muito cansativo. Em farmacologia pré-clínica, a gente trabalha com pré-tratamento. Então, a gente trata antes para depois induzir a dor, certo? Então, os animais foram tratados com o meu produto, que eu queria testar, né, o complexo, e também com óleo, porque eu queria comparar a atividade. O detalhe é que o óleo eu utilizei uma concentração de 50 mg por quilo. E o complexo eu utilizei 50 também, mas eu utilizei 10, porque eu queria ver exatamente que o complexo ele agia melhor que o óleo e uma concentração bem menor, levando em conta também que a gente não tem 100% do óleo na ciclodextrina. Então, eu ia estar dizendo que uma concentração muito inferior no complexo ela foi mais efetiva do que o óleo puro. Pode voltar. Pronto. Após os pré-tratamentos, 1 hora após, a gente induzia a dor através de um agente. Então, existem inúmeros protocolos de indução de dor. Eu utilizei primeiramente esse, que é o teste clássico, que é o teste de nocicepção induzido por formalina. Por que eu utilizei esse? Porque ele ia me dar 2 momentos do teste. A fase neurogênica, que aí lembra lá que eu falei que o foco era os nociceptores. Então, a formalina, inicialmente, ela vai necrosar o tecido e ativar diretamente os nociceptores presentes nas terminações nervosas livres do animal. Então, vai dar uma dor aguda que vai ser visualizada rapidamente em 5 minutos. Após 5 minutos, o animal passa por um período de latência e volta a sentir uma dor, só que essa dor já é mais uma dor inflamatória. E aí eu tenho como avaliar nesse teste 2 perfis de drogas. Drogas que agem mais a nível central, nociceptores, e drogas que têm uma ação mais anti-inflamatória. O segundo teste também consiste basicamente
na mesma coisa, porém a aplicação do agente irritante foi no olho do animal. A gente trabalhou com NaCl a 5 molar, e aí essa dor é uma dor mais pontual, porque ela atinge o trigêmeo. Então é uma dor trigeminal, uma dor mais pontual, que tinha como a gente avaliar se o nosso complexo de inclusão ele tinha mais uma atividade central, a nível central. Outros modelos de metodologia que eu trabalhei, eu vou mostrar lá no final junto com o resultado, que eu acho que fica mais didático. Agora pode passar. Bom, já partindo para os nossos resultados. Então, o primeiro deles foi a parte de quantificação do componente químico do óleo, né, a partir da cromatografia. Então, como eu falei anteriormente, a gente conseguiu algo que não é que a gente conseguiu algo, mas a planta que a gente trabalhou, ela tinha 98% de alfa-bisabolol. Os dados na literatura citam até 85%. Então, nós trabalhamos com a amostra que tinha mais do que o que diz os dados na literatura, certo? Pode passar. Eu quero. Tá claro, gente, até aqui? Pode ir? Bom, em relação à caracterização físico-química, que eu citei todos aqueles equipamentos, eu trouxe aqui a parte de fluxo de calor através da calorimetria exploratória diferencial. Aí é bem fácil visualizar, né? Esse teste ele apresenta picos em que momento houve perda da amostra, né? Em que momento a amostra ela volatilizou, né? Como vocês podem ver, o primeiro pico é do alfa-bisabolol, aqui, ó. Mais ou menos em 100, 110 graus Celsius já não tinha mais alfa-bisabolol presente no equipamento, né? E aí eu chamo a atenção para o último pico, né? Para ficar mais didático, que é a coevaporação, que já é o complexo. Como vocês podem ver, ó, o primeiro pico ele só foi aparecer a 320 graus Celsius. Ou seja, complexo de inclusão, ele aumentou o tempo de duração do óleo essencial nesse fluxo de calor, certo? Aí o seguinte, também aqui já mostra a termogravimetria, já mostra o comprimento de onda, ó, que é totalmente diferente o comprimento de onda da coevaporação para o primeiro, que mostra o do alfa-bisabolol. Pode passar. Aqui já mostra a perda de massa, a concentração de massa que eu tinha antes na amostra e quando ela estava complexada. Vai para a tabela, que vai dizer a porcentagem. Pronto. Então, aqui, ó, numa temperatura de mais ou menos 140 graus, o Vanillosmolus arborea perdeu 93% de sua massa, certo? No entanto, ele só foi perder na coevaporação 78% numa temperatura de 280 a 400 graus Celsius. Então, esses dados, eles evidenciam que, quando complexado, o óleo, ele tem suas características fisicoquímicas sofre menos efeitos da volatilização em altas temperaturas, né, quando complexado. Pode passar. Nós temos alguns outros dados, que eu não vou mostrar hoje, mas foi feita também a microscopia eletrônica de varredura e, em seguida, pronto, foi feito esse teste. A gente ainda está aguardando algumas análises. Pode passar. Pronto. E aí os resultados do modelo da atividade farmacológica. Como eu falei para vocês, o teste que eu fiz, o primeiro teste que eu fiz, ele apresenta dois momentos, né? A primeira fase, que a gente chama de fase neurogênica, e a segunda fase inflamatória. Como vocês podem perceber no gráfico, gente, é bem tranquilo de ler isso. O óleo essencial, ó, sozinho, ele conseguiu reverter ou diminuir a dor dos animais aqui, quase 40.
Enquanto que quando ele está complexado, mesmo na concentração 50 vezes menor, ele é mais eficaz. Então, quando você compara os dois complexos, complexo na concentração de 50 e 10, ele é mais efetivo do que o óleo puro. Aqui a mesma coisa, ó. O óleo essencial sozinho e aqui no gráfico do meio, ele quando está complexado. Então, nas duas concentrações do complexo, tem atividade melhor em ambas as fases, primeira e segunda fase. No modelo seguinte, o de dor corneal, também a gente consegue a mesma coisa. No entanto, aqui fica mais evidente ainda que quando complexado o óleo, ele tem uma atividade bem melhor, né? Levando em conta que nós utilizamos para esse modelo gráficos estatísticos, a gente trabalha com o programa Prisma, né? Que faz uma comparação entre os grupos a partir da análise de variância dos dados, né? A gente utiliza o Prisma e o ANOVA para estabilizar os meus dados. Então, eu tenho esses resultados. De maneira geral, o que é que isso mostrou? Me disse que o óleo ele tem uma atividade na redução da nocicepção em animais. E quando você compara o óleo complexo, o óleo ele é 10 vezes melhor em termos de potencial biológico do que o óleo isolado, certo? Bom, esses foram nossos primeiros achados. E aí, a gente queria também testar algo novo, ou então algo que me dissesse uma certeza, porque durante a dissertação a gente consegue fazer testes preliminares, dizendo que provavelmente o óleo estaria agindo por determinada via, ou por determinado mecanismo de ação. E aí esse modelo aqui, que analisa a expressão da proteína FOS, na medula espinhal, a medula espinhal é dividida em lâminas, são 5 lâminas, certo? A lâmina 1 e 2 ela é responsável pela captação dos estímulos dolorosos. Então, especificamente na lâmina 1, existe uma expressão muito grande de neurotransmissores serotoninérgicos, certo? Que era uma provável via de ação do óleo, né? Isso a gente conseguiu ver durante a dissertação. Então, o que foi que a gente fez nesse teste? Tratou os animais com veículo e tratamos os animais com o nosso complexo de inclusão, para ver onde estava havendo a diminuição da expressão das proteínas FOS a nível cerebral. E a gente visualizou 2 áreas, e aí como vocês, não sei se está dando para ver direitinho na imagem, mas tem uma área em B mais marcada e tem uma área C menos marcada. Essa área em C menos marcada, ela indica o grupo que foi tratado com o nosso complexo, que é exatamente a área relacionada ao sistema serotoninérgico. Que aí esses dados associados a dados que a gente já tinha, comprova que a possível via de ação do óleo é via sistema serotoninérgico. Então, inibe a recaptação dos neurotransmissores serotonina ou inibe a liberação desses neurotransmissores e, consequentemente, diminui a dor nos animais. Para fechar os dados, para a gente dizer realmente é via serotoninérgica, a gente fez um modelo também de modelagem molecular, né? Esse material ele foi enviado para a Universidade Federal do Maranhão, em parceria com um grande pesquisador, um colega meu, Claudenê. E aí ele fez essa parte de docking molecular, né? Vendo a interação desses possíveis receptores que estariam associados ao mecanismo de ação do óleo, que era a serotonina e os muscarínicos. E aí para ver a energia de ligação entre essas moléculas, se tinha ou não interação molecular, isso utilizando o alfa-bisabolol, certo? Então o que a gente viu foi que a interação molecular entre os receptores serotoninérgicos e muscarínicos com o alfa-bisabolol, esses dados eles foram trabalhados no programa Molegro, e aí a gente tem as coordenadas a partir do alfa-bisabolol numa estrutura 3D, mostrando a força de interação dessas moléculas em sítio de ação dirigidos para o alfa-bisabolol, certo? Bom, gente, tem outras coisas, né, mas eu não posso apresentar, né? Esse trabalho, parte desse trabalho foi submetido, a gente solicitou uma patente, né?
E aí tem alguns frutos, vocês sabem que a patente, como ela é protegida, né, um patrimônio antes de ser publicado protegido, então muitos desses dados ficaram guardados, então nós não temos muitos artigos publicados ainda. Mas agora que saiu a patente, a gente vai conseguir publicar. Aí só relatando para vocês algumas coisas que nós temos nesse período, que esse trabalho foi finalista do 7º Prêmio Medical Service, nós ficamos dentre os 7, né, na primeira categoria, e dentre os 3 na segunda categoria. Infelizmente não ganhamos, mas já foi um grande incentivo para iniciar. Submetemos a patente ao INPI, né, e tem 2 artigos, um em parceria com o nosso grupo, focando na mesma atividade biológica que a gente está investigando, e o outro fruto do trabalho já com a planta Vanillosmopsis arbórea. Aqui é só o depósito da patente, aqui os 2 artigos. Cronograma, só para dizer para vocês que esse ano a gente ia finalizar, né, a tese, ia defender a tese, mas estamos aguardando ainda uns dados que alguma caracterização físico-química que tem que ser feita na Fiocruz. Esses dados estão demorando, então nós vamos demorar um pouquinho a publicar a tese, mas aí o artigo já vai ser submetido agora. Bom, o que é que está faltando, né? Aqui, apresentar para vocês o modelo de dor facial ATM e corneal, que a gente já fez na Unifor. Foram resultados muito significantes e muito importantes, que é a primeira vez que a gente trabalha com dor na articulação temporomandibular para validação do óleo. Vamos repetir outra análise do óleo, né? O DOC molecular, que eu não mostrei exatamente os resultados, mostrei apenas como nós fizemos. E os testes de efetividade do complexo, que aí vai fechar, vai me dizer exatamente o quanto de óleo eu complexei, né? As principais referências, né, da tese. Pode passar? Só mostrar aqui um monte de instituição parceira, um monte de laboratório, né? Um trabalho desse é de muitas mãos, então tem várias instituições, vários laboratórios envolvidos para a confecção desse trabalho, né? O intuito aqui, nesse ciclo de palestras, é divulgação científica, né? Então, mostrar que essas instituições estão fazendo um pouco de ciências, né? Uma frase para concluir, como a gente trabalha muito com dor, divino aliviar a dor. Então, se a gente conseguir, é o que eu sempre falo também, uma das coisas mais importantes que eu acho, eu falo para os meus bolsistas que estão aqui, se a gente conseguir um dia devolver lá para aquela comunidade que utiliza o candeeiro para a dor, olha, continue utilizando dessa forma, né, uma forma racionalizada, cultural racionalizada, porque realmente serve, ou chegar lá e dizer pare de usar porque não serve, eu acho que tudo isso que a gente passou já vai ter valido a pena esses 7 anos, né? Não é só publicação de artigos, mas é devolver para aquela nossa fonte principal o resultado da nossa pesquisa, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, queria que vocês deixar aberto para algumas dúvidas, né? Algumas perguntas, tem um negocinho de dúvidas ali. Obrigada, gente. Passa só mais um. Um e 2, porque vai aparecer o título do trabalho, aí fica mais fácil. Tem. Se eu souber responder. Só não. Eu perdi um pouquinho. Então, eu entendi se o uso é forte, para dor, sei lá, batida, aí a passada sempre melhora, você mandou interna. Vai repetir, né? Boa tarde a todos os presentes e também os internautas. Nós temos a dúvida aqui de um participante presente, para a professora Laura, que fez uma belíssima apresentação. Obrigada. É uma das pesquisas que eu acho que a nossa universidade realmente tem que louvar, né, porque é complexa, né, e demanda toda
uma participação e uma logística para conseguir esses resultados, haja vista que muitos equipamentos aqui ainda não estão presentes, né? E estrutura de universidades de ponta, né? E a gente que está começando, a gente fica muito feliz em ver a interação de um dos nossos professores com grupos grandes. E aqui nós temos uma pergunta, né, do Euclides, que também é professor da nossa instituição, direcionada à professora Laura. Fique à vontade. Oi, Laura, parabéns. Né? Eu fiquei muito interessado, muito bacana, e eu quero só saber assim, como é que é utilizado de fato. Eu perdi um pouquinho se é um uso realmente para dores musculares ou se uma dor abdominal, e se você encontra isso assim, geralmente, se você vai em alguma bodega, né, e o pessoal já vende isso, se já é comercializado de forma informal, né? Tu quer saber como a população utiliza ou como foi o foco do... Como utiliza. Certo. Então, essa planta ela não é assim tão utilizada, por isso que quando a gente fala candeeiro, né, não é todo mundo que conhece. Porque é uma planta de porte, como vocês viram, né, ela é muito alta, é uma madeira. Para ter ação do princípio ativo, você tem que buscar no caule mesmo. Então, não é todo mundo que conhece, né? Geralmente, quem é que utiliza mais? O pessoal que mora na serra mesmo, ali na chapada mesmo, lá em cima, que utiliza. Nas nossas primeiras pesquisas, nós trabalhamos com um senhor que ele conhece, ele disse que o domingo dele é caminhar pelo mato, conhecendo planta. Ele sabe simplesmente o nome de tudo e para que utiliza. Então, geralmente, ele utiliza em infusão. Ele pega a casca, coloca álcool e põe para ficar cheirando, né? Para dor de cabeça e tal. Nós buscamos a investigação tópica como algo novo, né? Não que a população citou, mas que a gente tinha indícios, né? Tópico. Mas é um tópico não na pele, a gente não testou na pele, a gente testou no olho, porque aí tinha uma dor mais a nível central, já era uma coisa mais que a gente queria investigar uma via específica. E você perguntou se era comercializado, eu nunca vi, aliás, eu fui uma vez no Pirajá, no Juazeiro, e eles me mostraram lá a garrafada de candeeiro. Porém, o cheiro, a cor, eu achei que não tinha nada a ver, então a gente não tem como dizer realmente que é aquela planta, mas eu já vi e a gente vê algumas pessoas citando, é mais pontual assim, não é bem difundido no local não. Bem, mais alguma pergunta? Tem de internautas? De internautas a gente está sem o bolsista para ficar em contato no canal aqui. Bom, o professor Juscelino, que também veio nos prestigiar aqui com a sua presença, né, nosso pró-reitor de pesquisa, e tem uma pergunta também para a nossa palestrante. Bem, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria primeiro agradecer a Laura, né, pela disponibilidade e passar para... Não, aqui tá bom, tá ótimo. Pela disponibilidade, né? E assim, eu queria falar duas coisas. Eu tenho uma pergunta, né? Mas antes eu quero falar mais ou menos qual foi a ideia que nós tivemos lá na Pró-Reitoria, junto com o Núcleo de Divulgação Científica, né? Que o Tiago é o gerente. A ideia era de criar um ciclo de palestras para que nós pudéssemos conhecer os nossos pesquisadores, né? E eu fiquei muito satisfeito, assim, eu já tinha ouvido falar da Laura, né? Porque a Alana, ela já tinha me falado da pesquisa dela, porque ela também trabalha com óleos essenciais, né? E eu fiquei muito satisfeito, assim, porque mostra um nível de complexidade, como o Tiago falou, mas mostra um nível de eloquência muito grande, assim, é muito simples de você entender como é utilizado, apesar de toda uma complexificação na metodologia utilizada, né? Assim, em como ela extrai, como é o formato. E é uma pesquisa de extrema qualidade. Então, assim, eu vejo que no primeiro passo que nós demos, está começando hoje, né? A Laura foi nossa piloto, né? Já, na minha opinião, já cumpriu o papel que eu acho que nós devíamos ter. É de conhecer os pesquisadores de qualidade que nós temos, de conhecer a pesquisa que é feita, né?
dar oportunidade, dar visibilidade para o pesquisador, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, que o pesquisador tem que se sentir valorizado pela instituição, porque assim, quando o pesquisador ele faz pesquisa, ele ganha, mas quem ganha mais é a universidade, porque ele usa o nome da universidade. Então, a pesquisa ela tem que ser bem gratificada desse ponto de vista. Então, eu acho que foi bem visto. O ideal é que a gente possa divulgar cada vez mais isso, né? Eu queria parabenizar o Tiago também aqui pela qualidade e pela estrutura que ele pensa. Assim, eu já imaginava que ele fosse fazer uma coisa assim. Eu já tinha tido essa visão como ele pensa em termos de qualidade, em termos de controle. Eu acho isso excepcional, ele está de parabéns. E a minha pergunta é o seguinte, eu não sei se é bem uma pergunta, porque assim, eu fui motivada na pergunta do Euclides. Tem 2 tipos de pesquisas, praticamente, que a gente faz no Brasil. É uma pesquisa que ela é científica, que é a pesquisa clássica, que é feita há muito tempo, e tem uma pesquisa de cunho de inovação tecnológica. Essa sua pesquisa, ela tem, na minha opinião, ela tem os 2 viés. Né? Ela trabalha a parte científica de identificação química do processo, de análise farmacológica, né? Mas também ela tem um viés de inovação em que você utiliza um processo que é, digamos assim, culturalmente já utilizado, mas de uma forma empírica. Né? Ou seja, o que você está fazendo é utilizando uma metodologia científica para classificar uma determinada ação de um produto. Né? Você já pensou em ampliar essa pesquisa, ampliando os efeitos farmacológicos e transformar isso numa patente? Está entendendo? E, a partir daí, gerar uma transferência de tecnologia, ou seja, ter alguma empresa que possa produzir em massa um produto que, baseado numa pesquisa sua, com toda uma metodologia científica, de testes farmacológicos, né? Você já pensou nisso? Assim, porque nós temos, o Brasil em si tem lugares assim que é muito desenvolvido essa parte de inovação e tecnologia, mas a maioria das universidades é um negócio meio complexo ainda. A gente não distingue direito o que é ciência pura, o que é ciência, ou então como é que é a parte que é feita de inovação. E eu vejo que você faz as 2 coisas. Sim, a sua pesquisa tem muito esse lado de inovação. Eu queria saber assim, qual a sua expectativa em relação a isso. Você tem esse interesse? Porque nós temos todo o interesse na Pró-Reitoria de tocar projetos assim, do ponto de vista de incentivo à inovação e à transferência de tecnologia e à patente também. Eu quero saber se você já pensou nisso, já fez alguma tentativa, ou está num momento embrionário ainda, que vai prosseguir ainda e vai chegar nesse modelo, tá entendendo? É meio uma provocação e pergunta ao mesmo tempo. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada, professor. E, assim, me colocar à disposição, né, a PRPI. Vocês podem ver, eu estou gestando, mas aí quando o Tiago me convidou, eu digo, não, é uma oportunidade de divulgar o trabalho. Infelizmente, lá em Brejo Santo, os colegas que fizeram parte do nosso grupo lá, inclusive o Tiago, sabem a dificuldade que a gente tem de tocar projetos como esse, né? Não falta incentivo e não falta vontade dos alunos. Como vocês podem ver, eles estão sempre participando aqui, vieram hoje comigo. Então, assim, infelizmente, eu não consigo fazer isso lá ainda. Mas a gente ainda consegue trabalhar de outras formas que auxiliam nesse trabalho aqui até chegar nesse nível. Falando um pouco de inovação tecnológica, não sei se você prestou atenção quando eu mostrei que esse trabalho concorreu ao Prêmio Medical Service. Na época o tema era inovação tecnológica, a gente ficou em 3º. Então foi muito bom e foi um incentivo. E a patente eu já solicitei em 2015, nosso depósito, pela Unifor. Então a Unifor tem a propriedade de 80% e aí a gente dividiu com as co-titulares, que é a URCA e a UFES, porque concederam, né, alguns testes. Então nós temos muita expectativa de que essa patente ela vai conseguir sair, né? A gente só fez o depósito, né? A gente não tem ainda a propriedade no produto, nesse bioproduto. Mas eu acredito que a gente sabe que a Unifor ela vai muito atrás disso, né? Então lá tem um setor jurídico que me deu todo o suporte para confeccionar a patente. Não é fácil você redigir uma patente. Então eu trabalhei quase 6 meses com eles lá, fiz curso,
A gente conseguiu, ficou bem bacana e depositamos. E aí a gente está aguardando porque pode demorar muito, né? Mas está lá o depósito. Eu acredito que se sair, o grupo de pesquisa tem todo o interesse em investir cada dia mais, em lançar esse bioproduto no mercado, talvez. E quem me dera uma empresa, uma indústria farmacêutica tivesse interesse em investigar mais a fundo, né? Porque para sair no mercado eu acho que a gente ainda precisa de várias outras coisas, vários outros estudos, né? Mas aí tendo incentivo, com certeza eu vislumbro isso. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora Laura Évila, do Instituto de Formação de Educadores, né, que é o campus da UFCA em Brejo Santo. Agradecer mais uma vez os presentes e convidar também que os pesquisadores da nossa universidade procurem usar essa vitrine que agora é vislumbrada para divulgar os seus trabalhos, vir falar de temáticas que estão em voga na ciência e também divulgar os seus resultados, né, e disseminar o conhecimento com a comunidade acadêmica e também com a comunidade do Cariri como um todo. Tá? Gostaríamos de agradecer todo o apoio logístico dos técnicos, do Felipe, né, do nosso bolsista que não pôde comparecer, o Carlos Rodrigo, e agradecer mais uma vez a professora. Uma salva de palmas, por favor. E agradecer a presença de você, internauta. Tá? Gostaria de dizer que venham também conferir presencialmente, porque a gente está passando uma lista de frequência para comprovar uma atividade extracurricular, né, que pode vir a ser utilizada na integralização dependendo do currículo do seu curso. Então, obrigado a você.